Bom, vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer nessa videoaula? Nós vamos estudar a correção do exercício proposto na aula passada. O exercício pedia o seguinte, que nós elaborássemos um programa que fizesse a leitura de dois números reais desconhecidos, então leitura via teclado, e que, caso o resultado da soma desses dois números fosse maior que 10, o resultado deveria ser apresentado em vídeo. Bom, a partir daqui, então, nós temos que começar a desenvolver o nosso código. O desenvolvimento do código passa primeiro pela construção do nosso entendimento, que é essa sequência lógica. Depois, o diagrama de blocos. Uma vez feito isso, agora eu tenho que observar alguns outros elementos. Quais são esses elementos? Os elementos são os tipos de variáveis manipuladas no sistema e as condicionantes que existem no meu sistema. Então, a primeira coisa que eu vou observar são os valores reais obtidos via teclado, que são as variáveis número 1, número 2 e o resultado. Elas são do tipo real, então é um número do conjunto pertencente ao conjunto dos números reais. Bom, feito isso, que eu já identifiquei as suas variáveis, eu tenho que observar quais são as condicionantes. Então eu tenho uma condição, uma ação que será realizada após uma condição atendida. No caso, o resultado deverá ser apresentado quando o resultado, ou resulte, eu chamei a variável resultado de resulte, quando for maior que 10. Bom, lembrando, quem dá o nome das variáveis somos nós. Eu já falei na aula passada e vou repetir algumas vezes. Nunca chame de x, y, z, mas dê nomes correlacionados ao tipo, à coisa. Então eu estou chamando de num1, num2 e resulte. Mas eu poderia chamar de número 1, número 2 e resultado. Tanto faz. Bom, vamos lá. Para que a gente possa compreender então isso, a gente tem que observar os tipos de variáveis. Os tipos de variáveis, elas estão correlacionadas à matemática. Então, nós vamos ver variáveis numéricas, reais e inteiras, variáveis lógicas, variáveis complexas. Nós temos um conjunto de variáveis. Essas variáveis, para a gente, são definidas assim, em linguagem C. Um caractere, ele é definido por char. Então, se eu quero escrever alguma coisa, tratá-lo como um caractere, eu vou chamá-lo de char em linguagem C. Um número inteiro, int. Um número de ponto flutuante, ou seja, um número real que aceita números decimais, float. Um número que eu preciso de maior precisão, uma precisão mais acentuada, double. A indicação de uma função, ou seja, eu tenho numa situação um programa, isso a gente vai usar muito quando falarmos de C++. Eu tenho uma situação em que as variáveis eu vou ter múltiplas variáveis modificáveis ao longo do processo, eu chamo de void. E uma observação importante, mesmo que eu defina uma variável do tipo inteira, ao longo do programa eu posso mudá-la para float. É claro que uma boa prática de programação convém que nós construamos isso tudo dentro de blocos, que nós vamos ver na sequência. Bom, voltamos então às nossas variáveis. Então, se eu tenho as variáveis num, num2 e resulte do tipo números reais, eu preciso obter então que essas variáveis sejam escritas da seguinte forma em linguagem C. Float, num1, vírgula, num2, vírgula, e resulte, ponto e vírgula. Isso aqui a gente já está escrevendo em linguagem de programação. Observa, eu estou nomeando as variáveis num1, num2 e resulte todas como ponto flutuante. Tudo bem? Ou real. Os operadores relacionais. A operação que aparece para a gente como sendo uma condicionante é, na verdade, uma relação, ou seja, eu quero verificar se ela é maior ou menor, ou maior igual, ou menor igual, ou igual a, ou diferente a. Então, quando eu tenho essas condições, eu utilizo esta simbologia.
Então, no nosso caso, eu quero verificar, o problema pede para que o resultado seja apresentado quando maior que 10. Então, eu vou utilizar esta simbologia. Então, o valor resulte maior que o valor 10, um valor inteiro, valor fixo, joia. Observado isso, então eu vou à construção das condições. O que é condicionante mesmo? É uma sentença na qual eu imponho uma condição verdadeira ou falso. Então, quando eu tenho esta situação, eu preciso construir isso no meu programa. Olha lá, o problema pede o seguinte, que depois de calculado, se verifique se o valor é maior que 10. Caso seja, apresente o resultado em vídeo. Então, olha lá, a operação vai ser resulte igual, então eu estou atribuindo o resultado desta operação, número 1 mais número 2, na variável resulte, e a condicionante, resulte maior que 10. Se sim, ele vai realizar uma tarefa, se não, outra. Agora, uma questão importante para a gente, em termos de programação, antes de partirmos direto para o código. A diretiva. O que são diretivas? Diretiva, o próprio nome já diz, é um direcionamento para. Quando nós usamos as diretivas, nós estamos carregando bibliotecas. As bibliotecas que nós vamos usar com mais frequência, stdio, stdlib e com.io, são bibliotecas de entrada e saída de dados. O que significam essas bibliotecas? Imagine a seguinte situação, eu preciso construir um programa que leia todos os caracteres do teclado, para que eu possa ler a entrada dos dados digitados. Isso se tornaria um trabalho imensamente grande. Entretanto, esse programa já está construído. Ele está armazenado numa biblioteca. Nas bibliotecas, eu tenho um conjunto imenso de possibilidades que já estão prontas. Essas são bibliotecas, são funções. Já que essas funções já estão prontas, eu simplesmente carrego. E o que a diretiva faz? No momento em que o programa é chamado, a função é chamada, ele retorna. A gente não visualiza isso. Ele retorna na função, realiza o processo e devolve o resultado. Esta é a ideia de uma função. Bom, para vocês poderem consultar, é conveniente que vocês deem uma olhada nas bibliotecas de um modo geral. Neste link aqui, nós temos um conjunto imenso de bibliotecas. Bom, desculpa, deixa eu ser mais específico. Temos um conjunto de bibliotecas. O conjunto de bibliotecas, de fato, é imenso. Aqui tem alguns exemplos, pouco mais de 20 dados, que são interessantes quando vocês forem construir um projeto, darem uma olhadinha para ver se não tem uma função que realiza aquela tarefa. Diminui demais o teu processo, o teu nível de dificuldade em termos de codificação. Tudo bem? Agora vamos para o nosso código. Tendo já feito o diagrama, o entendimento, o diagrama de blocos, e feito a verificação de todas as variáveis, nós vamos entrar com a codificação. Observa que esse já é o código pronto. Então, se vocês quiserem simplesmente digitar esse código, nós vamos conseguir construir o nosso programa. Reparem, olha lá, primeiro eu entro com as diretivas. Depois eu entro com o main, e aí eu abro chaves e vou construindo o meu projeto dado a dado, conforme o meu roteiro. Nós vamos fazer isso também no diagrama de bloco, no Dev C++ ou no CodeBlocks, tá bom? Joia, vamos lá. Bom, vamos lá. A codificação propriamente dita. Nós, na aula passada, nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como instalar e configurar o CodeBlocks e o Dev C++. Então, os dois aqui, ó, CodeBlocks e Dev C++. Essas são as duas ideias que nós vamos usar no nosso curso. Então, hoje nós vamos usar o Dev C++, tá? No próximo exercício, CodeBlocks. Eu vou intercalando por quê? Para mostrar para vocês que não faz a menor diferença. A única diferença que tem é que o CodeBlocks está
em inglês e o deve ser em português. Mas em termos de código é exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos lá, ó. Duplo clique no ícone deve ser ele já carrega para mim o meu programa. Importante lembrar alguns detalhes para a codificação. Nós estamos fazendo codificação em C. Então, olha lá, arquivo, novo, projeto, ok? Aplicações para o console, joia. Seleciono C. Se eu não fizer isso, ele pode não compilar em função de algumas variações nas linguagens, pequenas, mas que existem. Vou dar um nome para o meu projeto. Eu sempre dou os nomes relativos àquilo que nós estamos fazendo. Então, nós vamos falar de exercício aula 1. Joia. É o primeiro exercício que nós fizemos. Nós fizemos o diagrama e o entendimento. Ok. Ele vai perguntar qual pasta. Eu seleciono a pasta. No nosso caso aqui, eu estou na pasta do nosso curso. Exercício aula 1 é o nome do nosso projeto. Salvar. Bom, joia. Toda vez que eu abro um programa, ele carrega isso daqui. Eu seleciono isso daqui e apago. Joia. Exercício aula 1 é o nome do nosso projeto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou digitar todas o nosso código. Então, eu digito todo o nosso código. Uma vez que eu digitei o código, eu vou compilar. Mas vamos dar uma olhadinha nos elementos aqui, ó. Primeiro, olha só, eu coloco as diretivas. Então, a primeira diretiva, include a biblioteca. Então, eu estou incluindo a biblioteca stdio. Incluo a biblioteca stdlib. O que é o include mesmo? O include é a orientar. Uma diretiva é orientar para. Então, quando alguma das funções printf ou scanf forem carregadas, elas são programas previamente desenvolvidos, ou são funções que vão ser carregadas. Nós não vamos visualizar, elas são carregadas e operadas aqui dentro das bibliotecas. Bom, depois eu venho aqui, construo main, que é a estrutura base, abro parênteses. Agora eu vou entrar com primeiro um bloco, agora interessante, olha só. Eu recomendo que se coloque comentários. Então, olha só, quando eu coloco barra, eu estou fazendo um comentário. Esse aqui, ó, eu vou chamar de bloco de variáveis. Joia. Dentro desse bloco de variáveis, eu entro aqui, ó, variável float, número 1, número 2, resulte, ponto e vírgula. Lembrando que eu tenho que terminar sempre em ponto e vírgula toda e qualquer operação que eu estou realizando. Bom, depois o próximo bloco. O próximo bloco é uma mensagem, porque todo e qualquer programa que vai ser construído, ele precisa informar ao usuário o que ele precisa fazer, senão ele não vai saber. Então, olha só, bloco de entrada. Joia. Bom, a entrada é feita pela função scanf. Então, olha só, printf, eu entro com a mensagem em vídeo. Entre abre parênteses, entre chaves, /n, /t. O que é /n e /t? /n é salto de linha, então eu estou mandando pular duas linhas, e /t é uma tabulação. É uma questão estética, mas eu acho importante. Depois, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Próxima função, scanf. Scanf é a função de leitura de teclado. Lembra que eu comentei? Ela fica varrendo o teclado. Quando o teclado alguma coisa, ela lê. Tipo de variável é ponto flutuante. Como é que se define o ponto flutuante? Percentual f. Bom, então entre aspas, percentual f, vírgula. Eu preciso dizer para qual endereço, em qual endereço eu estou armazenando esta variável. Então, eu coloco aqui o e-comercial número 1, fecho parênteses, ponto e vírgula. Beleza.
Depois, vou para a próxima linha. De novo, eu tenho aqui agora um bloco de saída. Joia. No meu bloco de saída, printf novamente, que eu quero imprimir no vídeo, /n, /t. Reparem que eu sempre coloco /n, /t em função da questão estética. Ele vai mandar uma mensagem para o usuário. Digite o segundo número, ponto e vírgula, isso vai ser escrito, abre aspas, fecha aspas, perdão, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aí eu entro com a segunda entrada, ponto flutuante e comercial, número 2. Então eu armazenei esta primeira digitação, número 1, esta segunda, número 2. Joia. Agora aqui, ó, outro bloco de operações. Joia. Eu calculo o resultado. O problema não pediu para obter um resultado, então resulte. O sinal de igual é um armazenamento, então eu atribuo dentro da variável resulte a operação número 1 mais número 2, ponto e vírgula. Bom, depois, bloco de seleção. Eu preciso fazer uma pergunta, certo? Se em inglês, if. Então, if, se, entre parênteses, resulte maior que 10, que é a nossa condicionante, fecha parênteses. Essa seleção ocorre um processo dentro dessa seleção. Então eu abro os chaves e coloco dentro desse processo. Printf, se sim, que é a primeira execução, /n, /t, resultado da soma é igual. Ó, agora aqui observa isto. Eu estou colocando um resultado, mas é um resultado de que tipo? Ponto flutuante. E eu não quero colocar com 8 caracteres o resultado. Então, para definir o tamanho do número de caracteres após a vírgula, eu ponho ponto, 0, ponto, alguma coisa. No caso, eu quero 2 caracteres depois da vírgula. Então, 0.2 F, que é a indicação de ponto flutuante. Fecha aspas, vírgula, resulte, fecha parênteses, ponto e vírgula. Beleza. Esse daqui é um bloquinho dentro do bloco de seleção. Eu vou imprimir. Por que eu coloquei esse printf apenas /n, /t? Por quê? Eu não estou falando muito da questão estética. O System Pause, ele faz o quê? Ele manda a seguinte mensagem: digite uma tecla qualquer para finalizar. Esteticamente não fica bacana, exatamente grudado neste resultado. Então, já que eu não quero isso, eu coloquei isso. Bom, fecho o meu bloco de seleção se sim. Eu não tenho uma execução para não, então eu não coloco. Caso eu tivesse, eu vinha aqui e colocava else. Se não, e aí eu construí a próxima ação para a negação. Bom, system, abre parênteses, abre aspas, pause. Pause, então, é uma subrotina, uma função que está dentro das bibliotecas. Fecha aspas, parênteses, ponto e vírgula, ok. Agora reparem, ó, a codificação ela tem que ser encapsulada. Então aqui, ó, está aberto aqui, fechado aqui. A mesma coisa para as rotinas internas. Olha lá, a seleção if está aberta aqui, fechada aqui, e assim sucessivamente. Bom, nosso código já está construído. Uma vez construído, eu venho aqui e mando executar. Eu gosto de compilar e executar direto. Então, compilar e executar. No momento que eu clico aqui, ele já vai iniciar. Eu vou salvar primeiro. Eu gosto de colocar sempre o mesmo número, o mesmo nome. Então, eu venho aqui, ó. Qual que é o nome? Exercício aula 01. Então, lá. Exercício, underline, aula, underline, 01.
Se eu colocar outro nome, posso? Posso, mas é conveniente que o executável esteja correlacionado ao projeto, na minha percepção. Mas eu posso também colocar outro nome. Salvar. Ele salva, começa a compilação e depois executa. Olha lá, a compilação já está em andamento. Pronto, compilou, agora ele vai executar, ou seja, ele vai apresentar para a gente aquelas mensagens e nós vamos entrar com os dados. Olha lá, ele carregou. Digite o primeiro número. Então, o primeiro número eu vou colocar 78. O scanf exige que ele só vai armazenar na variável quando eu declarar a tecla Enter do teclado. Então, Enter. Joia, ele já foi para a segunda execução. Digite o segundo número. Eu vou colocar 2. Enter. Beleza. O resultado foi maior que 80, certo? Então, ele falou o resultado da soma igual a 80. E mandou a mensagem, pressione qualquer tecla para continuar. Teclei Enter, ele já vai finalizar o processo. Pronto. Vamos fazer mais uma execução. Ó, vou finalizar aqui. Vamos fazer mais uma execução para testar ele. Então, lá, executar, compilar e executar. Por que eu quero testar? Eu não coloquei um valor resultante igual a 80. Não me interessa esse resultante igual a 80. Eu quero também verificar os casos de valores que são inferiores a 80, porque o problema diz que é para apresentar o resultado somente se for maior que 10. Então, eu vou colocar primeiro 2, Enter, depois 5. O resultado vai ser 7. Olha lá, ele não deu resultado nenhum. Então, ele já foi direto para a função System Pause, que mandar a seguinte mensagem, pressione qualquer tecla para continuar. Joia, o nosso programinha está funcionando. Tudo bem? Beleza. Feito isso, agora nós vamos continuar construindo os nossos projetos, seguindo sempre esse passo a passo que nós discutimos. Entendimento, diagrama de blocos, identificação de variáveis e condicionantes. Tudo bem? Parabéns para vocês e bons estudos. Bom, para a nossa próxima aula, nós vamos fazer mais 2 exercícios. Importante observar que agora, nesse primeiro momento, o nosso principal foco são os elementos de lógica, de construção do projeto. Então, lá, primeiro eu tenho que construir o entendimento, a sequência lógica. Depois, fazer o diagrama de blocos. Então, a sequência lógica e o diagrama de blocos são precedentes para qualquer projeto. Depois, identificar as variáveis, aqui já estou pensando em termos de código, as variáveis e os correspondentes condicionantes. E aí, por último, a construção do projeto, do programa e a execução do código-fonte, que são nós vamos usar o DevC++ ou o CodeBlocks. Para esses 2 exercícios eu vou usar o CodeBlocks, tá? Porque no anterior nós fizemos usando o DevC++. Os exercícios. O primeiro pede para que seja calculada a média de notas de um determinado período letivo. Lembrando que o problema diz que serão digitadas 4 notas. Essas notas devem ser de no máximo um algarismo depois da vírgula e que o resultado final a ser apresentado será, se for maior ou igual a 5, aprovado. Se for menor que 5, reprovado. Joia? Beleza. O segundo problema. Elaborar um programa que vai calcular a área de uma circunferência. Claro que para os 2 são necessários a observação de
que o usuário não sabe o momento de digitar. Então, os dois vão emitir uma mensagem. No caso do segundo, ele vai pedir o valor do raio da circunferência, e depois que obtido o valor do raio via teclado, o programa vai calcular esta área e irá apresentar em vídeo para o usuário o resultado dessa área. Beleza? Joia. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar esses dois probleminhas. Importante, não se esqueçam de que num bom projeto tem que ter a elaboração do entendimento do diagrama de blocos como precedentes. É claro que depois, esses programas são muito simples. Então, depois, com prática, nós podemos fazer esses programas muito simples direto na codificação. Mas lembrando que a gente tem que criar o hábito de construir um projeto bem elaborado e principalmente para os projetos mais sofisticados, sem um planejamento adequado, que no caso é o entendimento do diagrama de blocos, dificilmente um programa ele fica eficiente. Tudo bem? Bons estudos para vocês!